Olá, tudo bem? Sou a professora Adriana Moraes, técnica da GFEM, do primeiro ao quinto ano. Quero desejar boas-vindas a todos na nossa formação continuada, reflexões pedagógicas, diálogo entre teoria e a prática em versão online, um pouco diferente, né? O nosso tema da nossa formação é a organização didática e prática pedagógica para o ensino presencial remoto. O público-alvo da nossa formação são os professores da REME, que atuam no terceiro ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Esse tema tem por objetivo discorrer sobre a organização didática e os aspectos da prática pedagógica, em tempo do ensino remoto, e dialogar sobre as possibilidades do atendimento aos alunos durante um momento ímpar como o atual. Para participar da nossa live, convidamos as professoras. Professora doutora Sheila Denise Guimarães Barbosa, e a professora Alana Cabral Soares de Oliveira. A professora doutora Sheila, ela é formada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, graduada em Pedagogia, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em 1998, mestrado em Educação pela Universidade Católica Dom Bosco em 2005, doutorado pela Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ela está vinculada ao grupo de estudos ligado à docência, que estuda questões ligadas à formação e prática docente dos anos iniciais do ensino fundamental. E a nossa professora Alana, a nossa professora da rede, né? A professora Alana, ela é graduada em Pedagogia pela Faculdade da Uniderp e pós-graduanda em Coordenação Escolar pela Uninacional. Professora da rede desde 2018, atualmente ela é professora regente do terceiro ano da Escola Municipal Professor João Cândido de Souza. A nossa live, ela foi organizada da seguinte forma: a professora doutora Sheila Denise explanará sobre o tema abordado na nossa live, e a professora Alana Cabral irá contribuir como ela está organizando com a prática, neste momento, as atividades do ensino remoto. E após tudo isso, nós vamos fazer uma interação do tema. Ok? Vamos lá? Para este momento, eu quero desejar boas-vindas à professora Sheila. Seja bem-vinda, professora, tá? Vamos aqui fazer uma live bem gostosa, bem leve, né? Com esse tema que está aí, esse ensino remoto, né? Então, a palavra é com a senhora agora. Seja bem-vinda. Obrigada, Adriana. Bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para fazer parte dessa live de hoje. Bom, o tema é muito sugestivo, né? Falar de prática pedagógica e ensino remoto. Antes de nós iniciarmos a discussão sobre prática pedagógica, eu vou trazer alguns elementos para contribuir nessa discussão de hoje, né? Nós temos usado várias nomenclaturas para denominar esse momento. Educação remota, ensino remoto, aulas remotas, aulas online, né? Estudo dirigido. A escola foi pega de surpresa, né, nesse momento. 17 de março, fomos comunicados da suspensão das aulas, né, tanto na rede pública da educação básica, né, como do ensino superior também. Nós tivemos que suspender as nossas atividades presenciais e aderir a essa nova forma de trabalhar, né? Bom, mas o que seria esse ensino remoto? O que significa ensino remoto? É um conjunto de atividades preparadas, né, que inclui videoaulas, ensino online e também preparar materiais impressos. Então, nós estamos utilizando de tudo um pouco nesse momento, né? Em momento algum, nós fomos preparados para isso, tanto os professores que estão na rede, né, atuando, quanto nós da universidade, que trabalhamos nos cursos presenciais, e precisamos nos adaptar imediatamente a essa nova situação, né? Convém lembrar, só que antes de nós falarmos, né, diretamente no ensino remoto, convém lembrar alguns modelos que nós temos em relação à situação de ensino. Quando nós falamos em situação de ensino, que é o alvo de nossa discussão hoje,
nós temos, segundo a didática francesa, né, que eu vou estar me aportando nela nesse momento, 3 modelos. Um modelo normativo, um modelo incitativo e um modelo aproximativo. O que seria isso? Né? Quando eu falo em modelo normativo, qual é o papel do professor? É transmitir, é fazer passar um saber. E o aluno? Qual o papel do aluno nesse momento? O aluno imita, ele treina, ele exercita e ele aplica. Então, o professor transmite um conhecimento e o aluno recebe, exercita, aplica, imita, repete. E no modelo incitativo, qual o papel desse professor? O professor, ele encaminha ferramentas de aprendizagem, né, para esse aluno, e o aluno busca organizar, estudar, aprender. Isso nos remete a um ensino programado. O ensino programado, ele tem uma sua origem lá na teoria de Skinner, né, onde o professor ou um sujeito organiza atividades, passa para outro sujeito que vai responder aquelas propostas e você faz correções. Não existe uma interação direta entre esse professor e esse aluno, entre esses sujeitos. Bom, e o modelo aproximativo, que é o terceiro modelo que eu estou trazendo para a discussão? O professor, ele propõe, ele organiza uma série de situações, ele organiza a comunicação da aula, porque eu preparo a minha aula, mas eu vou levar para o espaço da escola, na minha sala de aula, então eu vou organizar essa comunicação, eu vou propor intervenções nos momentos adequados. Então, existe uma interação acontecendo, né, entre o professor, o aluno e o conhecimento, o saber. E o aluno nesse modelo, como que ele reage? Né? O aluno ensaia, ele busca, propõe soluções, confronta soluções com os colegas, discute. Então, é um momento vivo, né? Existe vida nesse espaço. Uma aula que você prepararia no papel de 20 minutos, quando você vai para a sala de aula, aquela aula rende 1 hora, 2 horas, porque existe interação, né? Bom, então nós estamos vivendo esse ensino remoto. Qual o modelo que predomina nesse ensino remoto? Né? É um modelo normativo e incitativo. Ele está lá entre o modelo normativo e incitativo, porque ele tira o direito à interação, né? O professor, ele interage com a câmera, né? Ele grava suas aulas, ele faz vídeos, né? Porque os nossos encontros, eles não são sincrônicos, não existe isso, né? Eu estou dando aula aqui e tem vários alunos do outro lado acompanhando a minha aula e discutindo, né? São atividades assincrônicas, em tempos distintos, né? Então, nós temos nesse ensino remoto modelos, né, tanto normativo quanto incitativo, que tiram, né, esse espaço de interação tão rico, que transforma essa aula preparada. Bom, nesse ensino remoto, como em qualquer outro ensino, até presencial, nós temos 3 elementos importantes, mais importantes, vamos dizer assim. Nós temos o aluno, né, o professor e o saber. São elementos que estão interagindo nesse processo. Para esse ensino remoto, o professor, ele acaba assumindo o papel de entregador de tarefas, né? Eu preparo atividades e eu mando para a escola distribui essas atividades para os alunos. Ou eu gravo aulas, né, e a TV entrega para os alunos aquela aula. Então, eu acabo assumindo a função de entregador de tarefas, né, realizando um trabalho que a gente pode chamar de um trabalho alienado, né, causando, de certa forma, um sofrimento laboral. Então, o professor, ele sofre porque ele não tem a devolutiva da criança. Né? E no nosso caso, especificamente, que trabalhamos, né, eu digo trabalhamos porque quem foi professor dos anos iniciais nunca perde esse gostinho pela sala de aula com os pequenos, né? Então, assim, você perde esse contato com o aluno, o olhar, né? A cara de dúvida, o cochicho, a risadinha, esse movimento da sala que é tão gostoso de sentir. A gente sabe que às vezes a gente sai da aula no final do dia com a cabeça cheia de tanto ouvir, né? Parece os bichinhos de luz quando está chovendo, aquele barulho. Mas é tão gratificante você verificar que está acontecendo a aprendizagem naquele espaço. Você está proporcionando a aprendizagem, né? O seu ensino
de maneira ou de outra, ele busca favorecer essa aprendizagem. Existem autores, né, o Ricardo Antunes, professor, né, da Unicamp, a professora Selma Venco, existem estudos que falam da uberização do trabalho docente. Realmente, é uberização, comparado ao Uber que nós temos, né, quando você vai pedir uma comida, um iFood, o que acontece? Você prepara e entrega, né? A grande relação, além disso, né, além de preparar e entregar, na uberização, o que o Uber faz? Ele pega o seu carro ou aluga um carro e vai trabalhar. Os desgastes do carro é por conta desse motorista, desse Uber. Todo o processo fica retido na mão desse empreendedor, né, que muitos chamam de empreendedor, porque ele está assumindo todo o processo de gerenciamento desse trabalho, né? Então, o professor ele acaba assumindo a uberização. E no ensino remoto, a gente consegue visualizar muito bem, né? Essa discussão de uberização, cabe ressaltar que a professora Selma Venco, ela vem discutindo isso mesmo antes desse período de pandemia, né? É um estudo que ela vem fazendo para entender um pouco esse trabalho docente. As inúmeras, né? Os números de desgastes em relação ao espaço de trabalho, a falta de condições de trabalho, né? As escolas, muitas vezes, têm problemas de ventilação, o ventilador não funciona, as salas estão cheias. Então, assim, essa uberização é um estudo que a professora Selma Venco vem fazendo há um tempo. E eu achei pertinente trazê-la para essa discussão de hoje, né? Então, os professores, eles acabam se tornando Uber, né? Profissão Uber também, do trabalho docente. E tem um dilema muito grande atrás disso, né? Desse ensino remoto, que muitos estão enfrentando, né? Isso desde a educação infantil até o ensino superior. Ou você assume o ensino remoto, dizendo, joia, adorei a ideia, né? Vou fazer. Ou você corre o risco de ser taxado de irresponsável, de não querer trabalhar, né? Porque, gente, fazer essa dinâmica, principalmente nas gravações de aulas, videoaulas, é muito delicado, né? A gente está vivendo um momento aqui de uma live que tenho certeza que se fosse num espaço onde tivessem todos os professores presentes, ela aconteceria de outra forma, né? Então, assim, é muita exposição para esse professor, né? E ele não foi preparado para isso. Porque o nosso formato, a nossa construção histórica de escola, de educação, ela tem outros contextos, outros elementos, né? Bom, nós falamos do professor. Então, o professor está lá, assume o papel de entregador de tarefas. E o aluno, nesse ensino remoto? Ele vai ser o quê? Um cumpridor de tarefas, dentro de um ensino programado, né? Porém, nós temos uma questão muito importante a destacar. A carência de infraestrutura que o nosso aluno principalmente tem, né? Então, nós não podemos comparar o aluno lá da escola central, né, com o aluno lá da periferia. As condições, né, sociais, econômicas, culturais, já eram muito distintas. E esse ensino remoto, ele deixa evidenciado isso, né? Ele acaba acentuando essas desigualdades sociais que nós já tínhamos, né? Desigualdades digitais, começamos por aí, né, no ensino remoto, desigualdades digitais, sociais, culturais e econômicas. E não se restringe somente a Campo Grande, nós estamos falando de Brasil, né, vamos falar no nosso país. Essa desigualdade, né, isso prejudica o desenvolvimento dos estudantes. Porque como que é a forma de acesso a esse ensino? Como a gente consegue acompanhar? Gente, nós não conseguimos acompanhar o processo de todos os alunos, como acontece na sala de aula, que também já é difícil, né? Uma sala com 30 alunos. Para eu acompanhar dia a dia todos os 30 alunos, né, é uma tarefa, humanamente, a gente respira, mas a gente tenta cumprir o máximo, o programa, né? Hoje eu vou acompanhar o João, o Pedro, a Ana, né? Amanhã, então a gente vai se organizando e acompanhando de perto, né? Juntinho ali, esse aluno. Bem, nesse sentido, gente, a realização de atividades presenciais, os estudos mostram, né? Estou falando isso não só a Sheila, né? Estou trazendo estudos de pesquisadores que estão realmente tentando entender esse movimento, né? Existem pesquisadores que falam a respeito
de como todo o trabalho está sendo gerenciado, as dificuldades. Então, eu estou trazendo esses elementos, o Conselho Nacional de Educação, os pesquisadores da área, tá? Então, vamos lá. A realização de atividades não presenciais, ela está trazendo enormes prejuízos para uma parcela significativa dos estudantes. Nós temos alunos de uma sala de 30, que de repente eu tenho 20 acompanhando, relativamente acompanhando, devolvendo atividades. Devolver atividades não quer dizer que ele está aprendendo, né? Como a gente vai medir essa aprendizagem desse aluno, que é um outro tema também que a gente precisa estar discutindo com mais tranquilidade. Então, existe uma naturalização da exclusão escolar. Nós estamos achando que para a escola não parar, a única forma que temos é o ensino remoto, mas está se tornando uma naturalização dessa exclusão. Quantos alunos ficarão de fora desse processo? Né? Isso, gente, eu digo também em relação ao trabalho da universidade. Nós estamos sentindo isso e é um sofrimento, né? Por que eu tenho que perder, vamos dizer assim, tantos alunos no meio do caminho por conta dessa dificuldade de acesso à internet, por exemplo, né? Aos bens tecnológicos? Bom, e temos um problema um pouco maior, eu diria, né? A educação, nesse momento de ensino remoto, ela está se deslocando para outros espaços. Então, quando eu falava em educação, eu tinha um ponto de referência, a escola, né? Basicamente, esse processo acontecia onde? Na escola. Hoje, esse espaço está sendo diversificado. A minha casa é um espaço onde acontece educação, a sua casa é um espaço onde acontece educação, e das mais diferentes formas possíveis, com os mais métodos, né, diferenciados possíveis. Porque nós, professores, estamos tendo que ensinar os pais, os adultos, os sujeitos que acompanham essa criança, a ensinar essa criança. Então, além de ensinar a criança que acontecia na sala de aula, eu tenho que ensinar outra pessoa a ensinar aquela criança. Né? Tem uma dificuldade imensa. Os pais, eles, vamos colocar pais, mas não são pais somente, as pessoas que acompanham essa criança, né? O avô, a avó, o tio, a prima, o irmão mais velho, ou às vezes ela fica sozinha, não tem ninguém que acompanha, né? Então, essas pessoas são transformadas em professores, e os professores em verdadeiros youtubers, né? A gente tem uma discussão, a professora Fabiani, ela fez até uma matéria no Jornal da CP sobre isso, colocando o professor, assim como ela, outros professores estão fazendo essa discussão, comparando o professor no youtuber. Você grava um vídeo e posta na rede. Todo mundo acessa no momento que quiser e faz daquele conteúdo que ele quiser, né? Então, os envolvidos, nós, professores, a Alana que está na rede, né? De forma improvisada, não dispomos de instrumentais compatíveis para garantir o ensino, tampouco a aprendizagem, né? Porque, assim, para fazer uma produção, se nós pegarmos, né, o Telecurso 2000, de 1980, era uma mega produção, né? Os artistas decoravam as falas, gravavam várias vezes, até sair aquele programa. Hoje em dia, a Lana deve estar passando por isso, né? É um sofrimento você pegar, gravar uma aula, explicar um conteúdo para um sujeito que você não está vendo, não está interagindo, e esse sujeito ser uma criança, que necessita que você repita, de repente, aquela afirmação de outras formas, buscando outros exemplos, né? Bom, finalizando, tá, meninas? O ensino remoto, ele revela, né, no meu entendimento, um negacionismo em relação a uma construção histórica do que é ensinar, do que é aprender, do que é educação, do que é formação de professores. Nós aprendemos historicamente, esses conceitos eles foram construídos historicamente, né? O que é escola? Qual o papel da escola nesse momento? E nós acabamos negando tudo isso em função, né, de que a escola não pode parar nesse momento. Existe uma intensificação do trabalho docente. Tenho certeza que a Lana, para preparar as gravações, que daria, de repente, 4 aulas, né, 4 horas de aula, está levando 12, 15, 20, 24, 30, até preparar uma única aula, né? Bom,
E atinge, e não atinge, gente, esse ensino remoto, a gente tem que deixar isso bem claro, né? Ele não atinge finalidades clássicas da educação, que é possibilitar a construção do conhecimento, né? Nós deixamos a criança próxima, né, não distante desse mundo letrado, né? As atividades que nós preparamos têm que por essa finalidade, deixar a criança nesse período que a gente não sabe quanto tempo irá durar, né, próxima do mundo letrado, mas nós não temos garantia de que isso está gerando aprendizagem, ok? Bom, meninas, eu acho que, na verdade, eu trouxe algumas colocações, algumas provocações para nós pensarmos, né? O que seria esse ensino remoto? Qual o nosso papel de professor nesse período? As contribuições dele para a aprendizagem. É claro também, acho que cabe destacar, né? Nós sabemos que ninguém quer voltar para a escola hoje, não é isso? Nós não estamos defendendo volta à escola, né? Nesse período de pandemia, onde nós temos um pico elevado, né, dos casos. Mas temos que analisar com muita cautela antes de abraçar o ensino remoto, dizer que ele é a salvação nesse momento, né? E que ele deveria... Outra questão importante temos que pensar. Como se comportará a escola pós-pandemia? Né? Eu acho que é uma outra live para um outro momento, né, Adriana? É isso. Sim. Obrigada, pessoal. Quero agradecer aqui a fala, né, da professora Sheila, de fundamental importância. E agora eu quero convidar a professora Lana. Professora Lana, bem-vinda à nossa live. Tá? Quero que você, assim, compartilhe com nós um pouquinho, conte, né, como que está sendo esse seu atendimento de ensino remoto, como que está, né, a devolutiva, as suas angústias, né, aquelas conquistas também. Conta, assim, para nós um pouquinho como que tá. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Bom, com o início das aulas acontecendo através da metodologia online, percebe-se que nós, professores, tivemos que nos reinventar, nos digitalizar, aprendendo a lidar ainda mais com o avanço das novas tecnologias e inserindo-as mais no curso das nossas aulas, utilizando ferramentas que possibilitem aos alunos ter o acesso às nossas aulas, permitindo a interação entre o professor e aluno, mesmo que à distância. Dessa forma, enquanto professora, tenho usado muitos recursos digitais para alcançar o meu público. Eu colocando vídeos explicativos, aulas gravadas com o celular, aplicativos de gravação de tela, grupos de WhatsApp com os responsáveis pelos meus alunos, tudo para poder explicar de forma clara as atividades que eu proponho. Percebi também que no decorrer das aulas, o acesso que alguns alunos têm à internet é limitado, o que dificulta ainda mais a interação naquele horário previsto de aula. Uma alternativa que eu encontrei para esses alunos foi através do contato em outros horários, muitas vezes apenas por meio de ligação telefônica. Outra dificuldade encontrada foi a avaliação diária do aluno, já que em tempos de isolamento social, onde não podemos estar juntos, torna-se complicado o recurso avaliativo diário. Como alternativa, passei a avaliá-los diariamente e semanalmente, através da interação no grupo de WhatsApp, envio de fotos e vídeos do aluno resolvendo as atividades e das atividades já resolvidas. Criar uma atividade que chame a atenção do aluno longe dos nossos olhos é uma tarefa muito difícil. Precisamos nos reinventar, buscar alternativas de encontrar atividades que possam atingir todos os alunos, trabalhando a autonomia do aluno e facilitando o processo de aprendizagem. Percebi que as atividades de intervenção pedagógicas têm sido muito aproveitadas pelos alunos. Pude observar, durante a correção do caderno de atividades, que muitos alunos apresentaram uma melhora significativa na interpretação dos textos, na grafia correta das palavras, na segmentação das palavras nas frases, inclusive nas atividades lógico-matemáticas, onde os alunos, em sua maioria, registraram as operações também por meio de desenhos, apresentando, portanto, duas resoluções para uma mesma questão. A participação dos pais durante todo o processo de aprendizagem
tem sido muito importante, pois é através dos pais que eu posso ter um controle de como está sendo realizada essa atividade. Se está surgindo alguma dúvida, para então eu poder intervir da melhor forma possível, buscando alternativas e soluções, juntamente com a coordenação, para conseguir atingir todos os meus alunos. Um ponto muito importante a ressaltar é a implementação do novo referencial curricular alinhado à BNCC, que funciona como um norteador para que nós, professores, possamos selecionar os conteúdos com maior facilidade. Destaco também que, a partir do novo referencial curricular, podemos planejar uma aula com maior facilidade, já que ele já traz todas as habilidades que o meu aluno deve ter concretizada para chegar até ali. Acho importante destacar essa parte da BNCC, porque a minha ementa ela já traz o meu conteúdo e a minha habilidade, o que facilita para eu buscar a atividade que condiz com aquele momento. E agora, em tempos de pandemia, de aulas remotas, fica muito complicado, eu, enquanto professora, achar uma atividade que vai chamar a atenção dos meus 30 alunos da sala de aula. Porque dentro de uma sala de aula, nós temos um aluno que é excelente, que pega a aula rapidão, e nós temos um outro aluno que demora um pouquinho mais para conseguir compreender todo o conteúdo. E realmente, como a professora Sheila falou, não está sendo fácil esse sistema de gravar vídeos, enviar vídeos. Nós temos alunos que têm acesso à internet, mas também nós temos aquele aluno que não tem acesso à internet. Nós temos alunos que os pais trabalham, os responsáveis trabalham, e que ele só pega o celular para assistir uma aula 7 horas da noite, 8 horas da noite. Como alcançar todos esses alunos? Acho que essa é a questão que todos nós, professores, temos ficado bastante preocupados. Bom, eu pensei nessa fala, né? Acho que é a realidade da maioria dos professores. E agora eu devolvo a fala para a professora Adriana. Quero agradecer, Alana, a sua participação, tá? Dividindo um pouquinho com a gente, né? Esse momento, que esperamos que passar logo, né? Porque tá, né? Já deu, né? 4 meses já, né? Pois é. E aí, né? 4 meses já nessa angústia, né? Que a gente fica angustiado, porque o que a gente quer, o que nós gostaríamos, que passa logo, que volte ao normal. Agora, o que será esse novo normal, né? Quero agradecer a fala também da professora Sheila, e que isso faz com que a gente reflita, né? Como que está acontecendo, como que está no mundo isso, né? E para continuar a nossa temática, eu trouxe aqui algumas questões, e a primeira eu vou pedir para a professora doutora Sheila estar contribuindo com a resposta, né? Que estratégias podemos pensar que ajudem os professores a mediarem as necessidades educacionais desse tempo com nossas condições materiais, físicas e emocionais. Enfim, como enfrentar essas dificuldades apresentadas, né? Mediando com a função social da profissão. Né? Como que nós vamos fazer, como que nós vamos enfrentar ou amenizar, né? Nesse momento. A senhora pode contribuir, professora Sheila? Eu vou passar para a Lana. Gente, vamos... É uma questão realmente, uma problemática que nos aflige, né? A Lana apontou isso no final da sua fala. Então, assim, o que eu faço para aproximar esse conteúdo, esse conhecimento do meu aluno? Nós estamos falando de uma forma remota, né? Onde eu estou aqui e ele está lá, na casa dele, né? Onde a pessoa que vai orientar, nós não sabemos quais são as condições que essa pessoa tem para fazer essa orientação, né? Qual o acesso que essa criança tem a essa atividade que a Lana colocou, né? Que ela busca fazer o mais próximo, realmente, do que poderia contribuir. É claro, gente, mas
é uma angústia, assim, porque a gente sabe que a aula, o espaço de aula, ele é rico de emoções, né? A criança que se recusa a fazer, a que faz super rápido, a que quer ajudar o outro e acaba passando a resposta. E essa interação, ela é rica, né? Vygotsky já colocava isso para nós. Então, assim, volto a dizer, esse ensino, ele acaba negando as nossas conquistas históricas a respeito da educação, né? E um fazer diferente de um mês para o outro, nós começamos isso em março, né? Quantos anos foram levados para nós termos essa construção de escola, com todos os problemas que ela possui, né? Ninguém está dizendo que ela é perfeita, temos muitos problemas, mas temos muitas conquistas nesse espaço, né? Então, como transformar tudo o que acontece na minha sala de aula e colocar na casa desse meu aluno? Eu acho que o que os professores têm feito para esse momento é o que dá para hoje, como diz aquela expressão, né? É o que tem para hoje. Porque o que fazer de diferente? Né? Quais elementos eu posso acrescentar? Fazer uma aula, vou trabalhar com os meus alunos poesia, por exemplo, né? Eu posso criar um cenário que tem relação com essa poesia, posso me caracterizar, mas nada vai substituir aquele espaço de sala de aula, né? Então, assim, é a única forma que nós temos, é a única forma nesse momento. É a mais adequada? Não é. Qual seria diferente? Para pensar em todos esses elementos que compõem um espaço de aprendizagem, como eu coloquei na minha fala, né? Eu tenho professor, aluno e saber. E essa interação, gente, é um movimento, né? É vida. E esse espaço remoto que nós temos, ele nos tira esse direito, né? Porque você pergunta lá na sua aula online, né, Alana? E aí, pessoal, estão entendendo? Aí, cri, 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 porque ninguém responde, né? Aí depois você fica pensando, gente, será que eles entenderam o que eu disse? Será que, de repente, eu poderia ter trazido uma outra estratégia? Né? Então, assim, na verdade, nós não temos essa resposta, né? Eu acho que ninguém tem. E quem tiver, manda para a gente, né? Qual seria a melhor forma de conduzir? Gente, nós estamos dando o melhor de nós. Né? Não está fácil? Não, porque no nosso caso, existem também estudos que mostram isso, né, Alana? A mulher, além de estar assumindo o ensino remoto na sua casa, ela tem filho, tem casa, tem almoço, tem roupa, tudo para fazer, e assim, tudo. Você descansa de um e pega outro, né? Você para de preparar a aula, aí vou descansar, eu vou fazer almoço. Aí, se menos de fazer almoço, eu vou descansar, vou lavar a louça. Né? Então, assim, são inúmeras tarefas nessa uberização. Então, realmente, Adriana, eu não sei se eu contribuí. Eu trouxe, acho que mais questionamentos, mais momentos de reflexão, porque realmente, eu acho que parabenizar a Alana, né, por essa iniciativa, e os demais colegas que estão fazendo, mesmo aqueles que não estão gravando as aulas, estão dando o melhor, né, fazendo o melhor para que a escola realmente, ela não pare no sentido de que o aluno mantenha contato com esse mundo letrado, né, mas como garantir realmente que meu aluno aprendeu? Eu vou corrigir a atividade, certo, errado, tem 5 acertos, né? E 2 erros. Opa, eu acho que ele aprendeu um pouquinho, né? Isso garante a aprendizagem? A gente lembra muito aquelas máquinas de ensinar, voltando a Skinner, né? Onde a pessoa dava a resposta, alguém via corrigir o gabarito. Não é corrigir gabarito, né? Aprendizagem não é correção de gabarito, né? Então, acho que é isso, Adriana. Não sei se eu contribuí ou se você ficou com mais dúvidas ainda. Não, teve contribuição sim, bastante, bastante. É parabenizar mesmo todos os professores, todos que estão envolvidos com esse novo que não é novo, né? Porque as tecnologias, elas estão aí, né? Elas já estão presentes, já estavam presentes, né, na nossa educação. E aí agora eu quero ver com a professora Alana, né? Como que você, professora Alana, tem realizado as suas estratégias de seleção de conteúdos para esse momento? Então, eu tenho priorizado colocar textinhos da mesma forma que eu daria na sala de aula um texto,
com as atividades sempre voltadas para aquele texto. Isso em todas as matérias. Logo após o texto, eu costumo gravar um vídeo, faço a leitura desse texto, faço a explicação, tento pensar em todas as dúvidas que esse meu aluno vai ter. Aí eu coloco esse texto, esse vídeo no grupo. Final do dia, pego o telefone e ligo de um por um. Boa tarde, eu sou a professora Lana. Tá tendo dúvida no conteúdo de hoje? Teu filho entendeu? Ficou alguma dúvida? O que ficou para trás? Para ver se eu consigo ter um feedback melhor. Porque é muito complicado eu elaborar um conteúdo, montar uma aula e só jogar ali. Sem saber se o meu aluno entendeu, se ficou dúvida, se o fulano conseguiu ler o texto, se ele leu corretamente, se na separação de sílaba ele separou corretamente ou deixou os dois R's juntos. Então, eu tenho feito dessa forma. Tenho notado uma melhora significativa com os meus alunos. Tenho percebido que eles estão participando muito. Acho que é isso que eu tenho feito e acho que está funcionando. Confesso que eu prefiro a sala de aula. Prefiro aquele meu aluno ali. Professora, eu não entendi. Professora, explica de novo. Mas, infelizmente, como disse a professora Sheila, é o que temos para hoje. É o que temos para hoje. É o que temos para hoje. E sem deixar de falar também, né, professora Lana, professora Sheila, né, e em nome dos outros professores também que estão assistindo a nossa live, é o reinventar, né? Eu expliquei um conteúdo, não sei se essa maneira, porque na sala de aula, quando você está lá com aquele aluno, você explica um conteúdo e o aluno ele não entendeu, então espera aí, dessa maneira que eu expliquei, não deu, então eu vou procurar uma outra. Vai explicar o mesmo conteúdo, às vezes, 1, 2, 3, 4 vezes, de formas diferentes, para você chegar ao seu objetivo, que é o aprendizado do aluno. E com esse ensino remoto, nós explicamos, né? Gravamos nossa aula, estamos tendo várias opções, tem as aulas na televisão, tem as do YouTube, que os professores estão gravando, estão enviando. E em cima de tudo isso, de todo esse movimento, de todas essas estratégias que os professores estão usando, em toda essa busca, aí vem um ponto muito relevante que nós não podemos deixar de falar, que nós não podemos esquecer, né? Que assim, que tem preocupado, eu sei que tem preocupado e muito essa questão, que é a avaliação. É uma questão assim que pega, né? Como que nós vamos avaliar, né? Como que nós vamos buscar esse ponto, né? E eu queria, assim, ouvir da professora Lana como que ela tem se organizado com essa questão dessa avaliação de aprendizagem dos seus alunos neste momento de ensino remoto. Como que você está articulando isso, professora Lana? Então, eu tenho tentado fazer um comparativo do que o meu aluno, antes da pandemia, conseguia fazer com autonomia e o que ele está desenvolvendo aos poucos. Eu tenho percebido bastante que os pais, eles mandam fotos das atividades prontas, às vezes mandam videozinhos do aluno lendo aquele texto que eu passei na aula. Então, eu tenho acompanhado ali, coloco tudo numa tabela, aprendeu uma sílaba a mais, conseguiu separar a palavra corretamente, teve muita dificuldade na adição, com reserva, vou fazendo tudo isso. E no final da semana eu avalio. Bom, ele conseguiu aprender um bocado a mais. Legal, melhorou. Junto com esse contato com os pais, a coordenação também tem apoiado bastante nesse ponto, porque se eu não consigo, num determinado dia, o contato com os pais,
Eles tentam até conseguir para ver o que ficou para trás, se está tendo dúvida, como que a gente pode estar ajudando esse aluno. E eu tenho percebido também que os alunos que tinham maiores dificuldades, em várias atividades, eu tenho passado atividades extra. Uma atividade de leitura, uma atividade de adição, de subtração, como uma intervenção pedagógica. Não fica assim, do jeito que seria na sala de aula, que a gente está ali, vai, lê mais essa frase. Mas é o que tem realmente funcionado para não deixar esse meu aluno perdido ali. Acho que é isso que tem funcionado. Mas realmente, a questão da avaliação é uma questão complicada. Eu não, realmente, fica aquela coisa, será que é o meu aluno que está fazendo sozinho? Será que tem alguém ali do lado ajudando? Ou será que a pessoa que está ali do lado está passando a resposta? Então, a gente fica bem perdido, na verdade, na hora de corrigir, né? Adriana. São questões que ficam, né, professora Sheila? Eu gostaria de ouvir da senhora, professora Sheila, né? Como que você vê esse processo de ensino remoto, né? E se já tem algum encaminhamento para reger essa questão? Não só Campo Grande, né, mas no país, no mundo, né? Bom, realmente, a avaliação, a gente respira porque como fazer essa avaliação? Mais uma vez, né, nós temos uma construção histórica do que nós acreditamos ser um processo avaliativo, né? Que avaliar não é só certo e errado, né? Mas entender aquele erro do aluno, por que ele está errando? Ou até mesmo, né, Alana? Mas como que ele acertou se ontem ele não sabia fazer isso e hoje ele está fazendo, né? O que mudou? E, gente, olhar para esse espaço, né? Muitos de nós temos filhos que estão na idade escolar. Eu sou professora, trabalhei durante muitos anos com anos iniciais, então, assim, gosto, né? Trabalho com formação de professores, trabalho com as disciplinas de estágio no curso de pedagogia. Então, assim, eu tenho uma certa experiência, né, no ensino. Eu tenho 2 filhos em casa. E tem dia, gente, que a professora Sheila não dá conta, não, porque ela, na verdade, ela em casa ela é a mãe, né? E com a mãe é tudo diferente. Não quer fazer, né? Não, já cansei. Porque para a criança também esse espaço é totalmente novo. E é minha casa, não é escola, né? Eu estou no meu quarto fazendo atividade, tendo aula. Mudou, né? Mudou realmente, as relações mudaram. Então, avaliar é uma angústia. Eu acho que eu comentei isso esses tempos numa reunião de colegiado do curso de pedagogia. Gente, como nós vamos avaliar o nosso aluno que é adulto? Que já tem muitas facilidades, tem várias formas de avaliação desse adulto. Mas eu fico pensando, vocês que estão lá na ponta, né, alfabetizando, primeiro ano, como que eu avalio esse meu aluno, as aprendizagens desse aluno? Porque a devolutiva que eu tenho dele, Alana, por mais que a gente receba vídeos dos pais, ela é muito digital, né? Esse contato, esse calorzinho que tem na relação, a professor-aluno, ela está muito distante. Eu tenho resultados, só resultados, eu não vejo o processo. E se a avaliação é um processo, como que eu avalio? Eu vou avaliar o resultado? Né? Porque a ficha, ela te permite avaliar o resultado do que foi feito pelo seu aluno, né? O processo Sim. todo está escondido, muito bem escondido. Eu não consigo visualizar esse crescimento de fato desse aluno. Então, assim, existe até, Adriana, você mencionou questões políticas, né, a respeito da avaliação. Tem um parecer do Conselho Nacional de Educação, parecer 11 de 2020, quando ele fala de avaliação, ele coloca uma possibilidade muito sutil também, né, porque ninguém está sabendo essa resposta, né? Uma possibilidade, ele traz um exemplo da Itália, né? Que na Itália eles estão adotando, segundo o documento, eu não tenho informações precisas além do que foi colocado no documento, mas segundo o documento, eles estão pensando em realizar uma avaliação, uma aprovação, não haver reprovação, na verdade, não haver reprovação nesse período. Quer dizer, o sujeito que passou por um período de pandemia,
está na escola, é como seria, ele está automaticamente aprovado, né? Porque como mensurar essa aprendizagem? Agora também é algo muito, é perigoso, né? É uma decisão que é preocupante também. Tem um lado realmente que, puxa vida, o sujeito enfrentou tudo, né, nesse momento que não foi fácil. Então ele merece realmente um crédito. Mas o que eu faço é justo? Não sei. E o que eu coloquei também na minha fala no início, né, Adriana? Nós temos que pensar, acho que a escola, a rede, ela precisa pensar a volta, né? O pós-pandemia. Eu acho que esse pós-pandemia ele vai ser decisivo para essas questões todas, né? Então, quando eu retomar as atividades na escola, vamos tentar verificar junto com esse aluno o que ele aprendeu, as aprendizagens, quais os objetivos que foram atingidos nessa aprendizagem. Então, realmente, acho que o pós-pandemia, ele seria uma alternativa, né? Construir estratégias pós-pandemia. Nós estamos acompanhando todos os dias pelos jornais uma possível volta em julho, volta em agosto, volta em setembro, quando as escolas retomam, né? Então, eu acho que a gente precisa começar a construir isso, esse olhar pós-pandemia. Porque para esse momento, o que nós temos para avaliar são resultados, né? São atividades pontuais, né, Adriana? É isso. Olha, está assim, maravilhosa a nossa live, né? Acho que a gente poderia falar, nós poderíamos ficar aqui até madrugada falando e pontuando, colocando angústias, tentando, assim, de uma maneira ou outra, fazer parte, né? Porque esses professores estão aí, né? Estão no dia a dia, né, Alana? Não tem mais sábado, não tem mais domingo, né? Só que, infelizmente, o nosso tempo ele está terminando. Sei que esse assunto não se esgota. Vai borbulhar, não se esgota e vai borbulhar mais ainda, né? Quero agradecer à professora Sheila, tá? A professora contribuiu muito, obrigada pela sua contribuição. Também agradecer à professora Alana por ter compartilhado, né? Compartilhou conosco como está sendo o dia a dia dela, né? Como conversamos em outro momento, né, professora? 9 horas, 10 horas, o horário que os pais estão pedindo socorro também, né? Sim. Ela, né, estava vivenciando este momento. E eu quero agradecer os meus colegas, meus amigos de trabalho, meus amigos professores, os técnicos, a professora Letéia Batistella, que está nos bastidores, engasguei aqui, e o professor Alessandro, que está aqui do ladinho, aguardando, né, que está aqui conosco. E professores que estão assistindo a nossa live, eu preciso que vocês, após assistirem, quero que vocês entrem lá no blog Aprendizagem Interativa, coef.aprendabem.blogspot.com. Lá terá um texto para a leitura da proposta de uma atividade, tá? Então, vocês vão ter que estar acessando lá. Lá vai ter uma atividade para ser realizada. E essa atividade que os professores, que vocês vão realizar, deverá ser enviado no e-mail, que também estará disponível no blog. E os textos que a professora Sheila referenciou na fala dela também estarão disponíveis lá no blog. Aquele professor que tiver interesse, quiser ler, né, estudar, leitura de leite, pode acessar lá, que estará lá os textos também. Tá? Gostaria de convidar, se as professoras tiverem alguma consideração final para falar, né, a professora Sheila, a professora Alana, né, vocês podem fazer as considerações finais da nossa live. E, de antemão, já quero agradecer imensamente, em nome de toda a equipe, a Secretaria Municipal de Educação, a SUPED e a GEFEM. Obrigada, Adriana, mais uma vez pelo convite, né? Alessandro e a Letéia também, que fazem parte dessa equipe. Agradecer a parceria da Alana nessa live, né? Fabiana, parabéns pelo trabalho. A gente não pode deixar de agradecer o trabalho da Fabiana nesse momento. E dizer assim, aos professores que estão na linha de frente realmente desse trabalho de ensino remoto, sucesso, né, nessa empreitada.
E a gente espera que um pós-pandemia a gente consiga olhar para esse momento e fazer algumas avaliações positivas, né? Não desistam realmente, mesmo no ensino remoto, da aprendizagem, né, desse aluno. A gente sabe que o seu ensino, dessa forma, ele não garante a aprendizagem, mas é a única forma que nós temos nesse momento para propiciar essa criança, essa aproximação, como eu disse mais uma vez, né, com esse mundo letrado, né? Então, sucesso nessa empreitada, e nós estamos à disposição da CEMED, né, para qualquer contribuição. Obrigada, boa tarde. Eu queria agradecer imensamente o convite de vocês, parabenizar toda a equipe, parabenizar a nossa intérprete, Fabiana, um excelente trabalho, e deixar o meu recadinho para todos os professores. A gente não pode desistir agora. Nós não podemos. Muitas vezes o nosso aluno, ele só tem esse contato com a gente agora. Ele não tem mais uma outra forma de aprender um pouquinho. E nós, enquanto professores, temos que esgotar todas as possibilidades. Mesmo que, para isso, tenhamos que trabalhar horário dobrado, horário triplicado, final de semana. Como a professora Sheila falou, virar youtuber. É o que temos para hoje. Nós não acho justo desistirmos agora. E termos fé que um dia isso passe, e passe bem logo, né? Acho que é isso. Muito obrigada. Obrigada, Fabiana. Obrigada a todos. Tá? Até a próxima.